Sorria, mas por dentro eu relutava para disfarçar a dor que tanto me incomodava. Não tinha um dia de paz, pois a verdadeira paz no mundo eu não encontrava. Mas tudo mudou quando encontrei Jesus. Mudou, mudou. Tudo mudou. Oi, som. Oi. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Um bom dia. Na paz do Senhor Jesus. Para todos. Da cidade de Água Fria. E mais uma vez, eu venho aqui trazer a palavra. O Evangelho. Porque o Evangelho é poder de Deus para libertar os que estão se perdendo. O ser humano, pela sua natureza humana, ele não pode conhecer a Deus. E uma certa vez, Jesus com os seus discípulos, ele chegou para eles e disse que o Filho do Homem teria que ser morto. E Pedro chegou e disse: Senhor, jamais que o Senhor morra. O Senhor não pode morrer. E Jesus chegou para Pedro e disse: para trás de mim, Satanás, você está pensando como um ser humano. E nessa manhã de hoje, eu pergunto para você: o que é que você está fazendo da sua vida? Que tipo de coisas você pensa, você faz, você deseja? Porque Jesus disse: busque em primeiro lugar o reino do céu, e as demais coisas vos será acrescentada. A gente observa a humanidade hoje. Todo mundo diz que crê em Deus, mas a Bíblia diz que crer em Deus faz bem, porque os demônios também acreditam e estremecem. Mas quando o homem entrega a sua vida a Jesus, e ele tem uma mudança de vida, e ele passa a ser uma nova criatura, o Espírito de Deus passa a habitar no homem. E o homem que tem o Espírito Santo, ele não tem medo da morte. Não tem medo de ladrão, de traficante, de polícia, de juiz, de promotor, porque ele teve um encontro com o Rei dos Reis. E Jesus, ele diz: não tema o homem, pois o homem só pode matar a carne, mas tema a Deus, porque Deus, ele mata a carne e lança-te o homem no fogo eterno. O problema é que muita gente não acredita que tem dois caminhos. Jesus disse: esforcem-se para entrar pelo caminho da porta estreita, porque verdadeiramente eu vos digo que muitos vão bater querendo entrar e vão ficar de fora. Não é porque você fala de Deus, não
Não é porque você diz que é de Deus, não é porque você lê Bíblia, não é porque você vai para o templo, mas Jesus disse: aonde tiver o seu tesouro, ali vai estar o seu coração. A maioria, o tesouro está no dinheiro, no carro, na casa, em festa. O diabo, ele tem cegado o entendimento dessa humanidade, dando entretenimento, Netflix, filmes, festa, pornografia, e o povo tudo comprando o que o diabo vende: cachaça, cigarro, tudo tem que pagar. Mas o apóstolo Paulo, diante das coisas de Deus, ele diz: de graça recebeu, e de graça você dá. Aquele que tem um encontro com Jesus, ele não cobra para pregar o evangelho. Porém está cheio de pastor ladrão, fazendo divisão entre as pessoas. Mas o apóstolo Paulo, ele diz que os que causam divisão vivem na carne. O apóstolo Paulo, ele diz: eu plantei, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é Cristo. Então o que adianta vocês vão dizer: ah, que eu sou da Assembleia, ah, eu sou da Universal, ah, eu sou da Deus é Amor, e vivendo em uma vida de pecado, mentindo, roubando, adulterando, misturando com política, cheio de pastor ladrão misturado com a política, tudo farinha do mesmo saco. É por isso que a igreja de Cristo, ela é separada. Ela busca, em primeiro lugar, o reino do céu. Eu vou estar lendo uma palavra onde está escrito no livro de Marcos, no capítulo 8, aleluia, versículo 11. Alguns fariseus chegaram e começaram a falar com Jesus. Eles queriam conseguir uma prova contra ele. Por isso pediram que ele fizesse um milagre, para mostrar que o seu poder vinha mesmo de Deus. Jesus deu um grande suspiro e disse: por que essas pessoas de hoje pedem um milagre? Eu afirmo a você que isso é verdade. Nenhum milagre será feito para essa geração. Então Jesus foi embora, e ele subiu num barco e voltou para o lado leste. A gente observa que muita gente vai para suas religiões, vai para os seus templos, a maioria vai atrás de uma benção. E os pastores, que dizem que é pastores, estão aí oferecendo benção. Salmo 91, ladrão do Bruno Leonardo. Pulseirinha do Salmo 91, Deus vai lhe abençoar, Deus vai dar uma casa, um carro, mas não fala do pecado. Verdadeiramente, quando o homem tem um encontro com Jesus, ele passa a ter toda a riqueza. Porque Jesus, ele é o pão da vida. Jesus é a água que mata a sede do homem. E o homem que tem um encontro com Jesus, ele muda de vida. Ele não tem prazer no pecado. Ele não tem prazer em participar das coisas do mundo, porque o mundo passa. Quantas pessoas que viveram a sua vida, a sua infância, a sua juventude, a sua mocidade, a sua velhice, e morreram sem Jesus. Onde é que estão agora? Porque muita gente diz: ah, morreu, acabou. Outros dizem: ah, morreu, está no céu. Outros dizem: ah, morreu, está descansando em paz. Mas aquele que morre sem Jesus, ele não tem salvação. Porque a Bíblia diz que Jesus é o caminho, que Jesus é a porta. E o caminho de Jesus não é no cigarro, não é na cachaça, não é na mentira, não é na avareza, correndo atrás de dinheiro. É buscando em primeiro lugar o reino do céu. Então aqueles que vivem nas suas práticas, o diabo está aí fazendo festa em todo lugar. Vai ter festa aqui em Água Fria, vai ter festa em Irará,
E o povo tudo se drogando, enchendo a cara de cachaça, maconha, vende droga lá, vende droga aqui, todo mundo dançando que nem retardado, e quando morrer, quer descansar em paz. Todo mundo querendo milagre, todo mundo querendo ver bênção. E os fariseus perguntou a Jesus: queremos ver um milagre, Jesus, de sua parte. Jesus, ele só vai fazer milagre na vida daquele que busca ele, na vida daquele que ama ele, porque ele disse que os sinais vão seguir os que crêem. Os que não crêem vai viver da sua vida andando de mal a pior, se enganando e sendo enganado. É por isso que Deus entregou o ser humano aos seus desprazeres, como está escrito em Romanos capítulo 1, para terem relações sexuais vergonhosas. Homem transando com homem, mulher transando com mulher, o pai bate no filho, o filho estrupa a filha, e todo mundo pensando que é filho de Deus. Mas a Bíblia vai dizer, na primeira carta de João, que nisso é manifesto os filhos de Deus e os filhos do diabo. Jesus diz: não é todos que me dizem Senhor, Senhor, que vai entrar no reino do céu, mas os que fazem a vontade do Pai que está no céu. A maioria tem buscado um boneco para adorar. Ah, eu tenho minha mãezinha, que é Aparecida. O outro diz: ah, meu pai é Oxum. Aí o outro diz: ah, eu sou filha de Iemanjá. Filhos do diabo. Porque Deus é espírito. Deus não é um boneco. Deus não divide a glória dele com uma estátua de barro, de madeira, que o cupim come. Mas o povo toda a vida trocou a glória do Deus vivo por uma imagem de barro, de madeira. Quando Deus tira o povo no deserto, Deus chama Moisés para subir ao monte, porque Deus ia dar os mandamentos. O homem que conhece Jesus, ele não tem essa história de livre-arbítrio. Ah, que o ser humano tem um livre-arbítrio. Tem arbítrio e quem é criatura. Quem é de Jesus é como a oração do Pai Nosso ensina: seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Esses são os filhos de Deus. O livre-arbítrio do ser humano acaba quando ele segue Jesus. Acaba os prazeres que ele tinha para ter uma vida eterna. E a vida eterna é para sempre. A palavra diz no livro de João que havia um fariseu chamado Nicodemos, um homem velho que conhecia a Torá. Tem muita gente que conhece a Bíblia, conhece a letra, mas não conhece quem é Deus. E assim Nicodemos, que conhecia a Torá, um estudioso, ele chegou para Jesus uma certa noite e ele disse: Rabi, bem sabes que tu és mestre vindo de Deus, porque senão ninguém poderia fazer os sinais que você faz. Jesus responde para ele: em verdade vos digo, que se o homem não nascer de novo, não entra no céu. Nicodemos, sem entender o que significava nascer de novo, ele disse: será que eu tenho que entrar de novo na barriga da minha mãe e nascer de novo? Mas Jesus disse: aqueles que é nascido da carne é carne, mas aqueles que é nascido do Espírito é Espírito. E nisso é necessário que o homem nasça da água e do Espírito. Nicodemos não entendeu. Ele disse: como é isso? Eu já sou velho, vou ter que nascer de novo. Quantas pessoas não entendem as coisas de Deus? Muitas vezes, pregando nas ruas, nas praças, nas feiras, aí muita gente diz: ah, aí às vezes era um maconheiro, aí às vezes era um ladrão, aí agora está pregando, dando uma de bonzinho. Jesus, ele veio para isso. Ele veio para buscar aquilo que está perdido. Quando o maconheiro muda de vida, Jesus vai estar com ele, porque ele se acordou para a verdade. Quando um gay, ele larga a viadagem e ele segue o caminho de Jesus,
Jesus vai estar com ele. Porque ele se acordou e observou que a verdade é Jesus. É por isso que Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Mas Nicodemos, ele disse: como é isso? Como é? Será que eu tenho que entrar de novo para a barriga da minha mãe? É necessário o homem nascer da água e do Espírito. O apóstolo Pedro, a primeira pregação do apóstolo Pedro com João, mais de 3.000 almas se arrependeram e aceitaram Jesus e foram batizadas. A gente prega, é mais fácil converter um pé de árvore do que um ser humano, porque são falsos, fingidos, fala de Deus só da boca para fora. Pois bem profetizou Isaías: esse povo me louva com os lábios, mas o coração não está em mim. A maioria vive que nem um mané atrás de futebol, gritando gol, gol pra lá, gol pra cá, e a vida é uma miséria. Cachaça, jogatina, querendo enricar, jogando, gastando dinheiro, e a vida de mal a pior. Mas quem tem Jesus, tem paz. Quem tem Jesus não é escravo de futebol, não é escravo de jogo, não é escravo de ninguém, porque a Bíblia diz que se o Filho Jesus Cristo vos libertar, de fato vocês serão livres. Aquele que tem Jesus, ele é livre para seguir Jesus. Não precisa de um homem para ensinar, porque o próprio Espírito ensina todas as coisas. Mas a palavra diz, no livro de Marcos, capítulo 31, Jesus saiu da região que fica perto da cidade de Tiro, passando por Sidom e pela região das 10 cidades, e chegou ao lago da Galileia. Algumas pessoas trouxeram um homem que era surdo e quase não podia falar, e pediram a Jesus que pusessem a mão sobre ele. Jesus o tirou do meio da multidão e o pôs o dedo nos ouvidos dele. Em seguida cuspiu e colocou os dedos com a saliva na língua do homem. Depois olhou para o céu e deu um suspiro profundo e disse ao homem: Eftal, isso quer dizer abra-se. E naquele momento os ouvidos do homem se abriram, a sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Jesus ordenou a todos que não contassem a ninguém o que tinha acontecido. Porém, quanto mais ele ordenava, mais eles falavam o que havia acontecido. Louvado seja Deus. É uma pena que essa geração de hoje, que só pensa em cachaça, que só pensa em cigarro, maconha, em sexo, em dinheiro, não vai ver os sinais. Porque Jesus disse que para essa geração só será dado um sinal. Como Jonas ficou durante 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, o sinal que essa geração ia ter era esse. O mesmo jeito que o Filho do Homem ficou durante 3 dias no seio da terra. Mas esse homem cego, esse homem surdo, esse homem que não falava e não ouvia, ele teve um encontro com Jesus. Quando o homem tem um encontro com Jesus verdadeiro, tem mudança, tem milagre e tem salvação na vida dele. E esse homem que era surdo, e esse homem que era mudo, ele começou a falar. E quando Jesus faz um milagre na vida desse homem, Jesus diz: não conte a ninguém. Mas é impossível aquele que conhece Jesus ficar calado. É por isso que a maioria que está dentro desses templos, Universal, Assembleia, Deus é Amor, são pobres, cegos e surdos e mudos, porque não tem coragem de falar do caminho da salvação. Só chama as pessoas para ir para dentro dos templos, mas Jesus, ele chama para vir para o caminho que é Jesus. E esse caminho não precisa de dízimo, esse caminho não precisa de sábado, esse caminho não precisa ir para templo. Quantos e quantos está sendo enganado? A igreja, o templo, igreja não, o templo adventista, escraviza as pessoas, dizendo que tem que guardar o sábado.
fariseus hipócritas. Jesus, ele ordenou o sábado para o povo judeu, o dízimo para o povo judeu. Tudo isso foi no tempo da lei. Antigamente tinha um homem sacerdote para guiar o povo, mas Deus, vendo que o homem é imperfeito, enviou o seu filho Jesus Cristo, que é perfeito, como grande sacerdote na ordem do sacerdote de Melquisedeque. E mudando-se o sacerdote, muda-se a lei. Mas o povo não quer Jesus, o povo quer um homem, porque assim foi no tempo de Moisés, assim foi no tempo de Samuel. Quando Samuel guiava o povo através da voz de Deus, o povo chegou para Samuel e disse: olha, Samuel, nós não queremos você mais não, nós queremos agora um rei. Assim o povo faz hoje. Deus manda Jesus e o povo quer um homem corrupto, mentiroso, ladrão, misturando com a política, assim dizendo pastor. Mas em João 10, a palavra de Deus diz: eu sou o bom pastor, eu dou a vida pelas ovelhas, e as minhas ovelhas me conhecem, porque não conhece voz de estranho. Então você que está me ouvindo, leia a Bíblia para não ser enganado. Se você está dando dízimo, livro de Gálatas capítulo 4, a Bíblia diz que está debaixo de maldição. O povo não quer saber de Jesus, o povo quer festa, cachaça. Por isso que o mundo está cheio de traficante vendendo droga, destruindo família. Por isso que o mundo está cheio de estrupador, fazendo mal com as crianças. Mas no dia do juízo, ninguém vai ter o que falar, porque Jesus disse que esse evangelho será pregado como testemunha, e depois virá o fim. Então quem tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Guia-me pra segura. O inimigo quase me roubou de Deus, falsas alegrias e falsas vitórias, falsas glórias. E como um pedaço de cana ele me mastigou, e em bagaços me arrastei até a igreja, onde encontrei Jesus. Canta comigo.